Começa agora o Justiça Legal, Direito, Cidadania e Informações do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confira os destaques de hoje. Estatuto do Idoso. O advogado Hélio Abreu fala sobre os desafios que ainda existem quando o assunto é direito na terceira idade. O Estatuto do Idoso acaba de completar 3 anos de existência. A lei garante uma série de direitos para os maiores de 60 anos. Nossa equipe conversou com o advogado Hélio Abreu Filho, que é um dos principais representantes do pessoal da terceira idade em Santa Catarina. O Estatuto do Idoso foi sancionado em outubro de 2003. Ele garante direitos e estipula deveres para os maiores de 60 anos. O Estatuto pretende melhorar a vida dos idosos com mudanças relacionadas à previdência, planos de saúde e transporte coletivo. A lei também relaciona os novos crimes que podem ser cometidos contra idosos e prevê punição para os agressores. E para conversar com a gente sobre direitos do idoso e também sobre o Estatuto do Idoso, hoje está aqui no programa Justiça Legal, Hélio Abreu Filho, que é advogado e presidente da Comissão de Assistência Social da OAB de Santa Catarina. Muito obrigada pela participação, Hélio. O Estatuto do Idoso está completando 3 anos de existência. O que é que mudou a partir do Estatuto do Idoso? Quais foram as principais conquistas até agora? Bom, nós queremos que a principal conquista delas foi realmente o idoso assumir o seu papel, né? O seu papel como ator privilegiado da sua própria cidadania. Nós vimos isso agora nas conferências, nós tivemos mais de 15 mil idosos envolvidos nas conferências regionais. Na conferência estadual houve uma representação de cerca de 500 idosos representando toda Santa Catarina, e tivemos um documento privilegiado, né, que seria o resultado de toda essa conversação, desse diálogo dos idosos sobre os seus direitos, sobre como fazer acontecer esses direitos, que se resumiu na conclusão dessas conferências, e que nós tivemos a felicidade de contar com o nosso desembargador presidente Pedro Abreu para que editasse essa fala dos idosos, esse momento dos idosos de Santa Catarina em direção à sua cidadania. Então, essas conclusões sobre a realidade da terceira idade em Santa Catarina estão aqui nessa publicação, que foi uma parceria do Tribunal, né, com a OAB. Então, afinal, nessa conferência, quais foram as principais conclusões que vocês chegaram sobre a realidade dos idosos? Bom, a conferência foi chamada pelo Conselho Estadual do Idoso, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, né? E, evidentemente, que os idosos se pautaram nas grandes lides, né, que eles hoje têm, não só na questão de uma justiça mais ágil, né, mais célere, né, e aí parabéns ao presidente novamente do Tribunal de Justiça por ter feito agora em passado recente um mutirão, né, para resolver muitos processos referentes aos idosos, mas também nós tivemos a questão da saúde, na questão da educação, a questão do acesso. Bom, porque talvez o que se discuta em relação ao Estatuto do Idoso é que, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz sim muitos direitos que talvez na prática não funcionem muito bem. Nós temos uma pequena diferença, né, em termos de Estatuto da Criança e Estatuto do Idoso com as demais legislações do país. Na realidade, o Estatuto da Criança já conseguiu se colocar, inclusive judicialmente. Hoje nós já temos vários acordos confirmando sentenças de juízos, confirmando interpretação de teses das promotorias, né? Fazendo com que o direito realmente violado, o direito ameaçado, seja pelo poder público, seja pelas instituições, na realidade seja resgatado, né? Seja, na realidade, obtida aquele benefício que a criança exigia. E nesta mesma direção vai o Estatuto do Idoso. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso também é uma lei diferenciada. Primeiro, a questão dos direitos são direitos e deveres. A gente deve sempre pensar nessa natureza, né? Eu tenho um direito, mas eu tenho embutido nele um dever. A segunda questão é que o Estatuto traz também artigos que tornam exigíveis aqueles direitos. Por exemplo, nós temos aí, a partir dos artigos 60, 70 do Estatuto, está lá com bastante clareza que cabe ação civil pública,
cabe ação mandamental, cabe ação individual, coletiva, enfim, até mesmo em termos de direitos difusos, para que se resgate, para que se restabeleça o direito violado, seja ele um direito ameaçado ou violado pela família, pela sociedade, pelo Estado, pela própria condição do idoso, né? Quando ele se droga, quando ele se alcooliza, enfim. É já uma vitória, então, do Estatuto do Idoso trazer essa prática possível. Isso, saindo daquela lei comum, né? Que uma lei que a gente diz que é para inglês ver, né? E se tornar realmente uma lei exequível, quer dizer, eu tenho um direito, eu fui ameaçado nesse meu direito, eu fui violado nesse meu direito, eu posso restabelecer esse direito com uma ação, essa ação existe, está prevista no Estatuto, e tem aí o Ministério Público como ombudsman da sociedade, né? Ele, na realidade, é o grande defensor na área do idoso, né? E o Estatuto do Idoso, ele elenca uma série de crimes que podem ser cometidos contra os idosos, mas no ano passado, o Ministério Público de Santa Catarina registrou menos de 40 casos. Acompanhe os dados. Em 2005, o Ministério Público de Santa Catarina registrou 21 casos de lesão corporal e maus tratos contra idosos. Também ocorreram crime contra a vida, estupro, atentado violento ao pudor, apropriação de valores, retenção de cartão magnético, abuso de autoridade e tortura. Bom, Hélio, são poucos casos, né? Se a gente comparar, por exemplo, uma pesquisa feita em São Paulo, vai mostrar que lá o número de casos relacionados a crimes contra idosos é muito maior. Sim. Será que Santa Catarina tem uma realidade um pouco melhor do que outros estados? Não, na realidade, inclusive, nós temos tanto na saúde quanto na área da criança, quero usar aí como referência, nós somos um modelo para o país em termos de estatística, né? Em termos de respeitabilidade estatística, né? Nós temos uma estrutura muito bem feita, tanto do Ministério Público nas comarcas, quanto na área da saúde, que justamente a área da saúde é a hora que diagnostica a questão da violência, dos maus tratos, enfim, né? Eu penso que, na realidade, nós temos uma grande sujeira debaixo do tapete nessa questão. Nós temos muitas denúncias que não são feitas, que por falta de credibilidade, por falta de uma porta onde o idoso ou mesmo a família que percebeu a situação vá bater. Faltam locais para denúncia. Faltam locais para atender as denúncias. O próprio Estatuto traz como Conselho Municipal do Idoso, né, o local também que deva receber, além do Ministério Público. Mas como chegar no Conselho se muitos municípios ainda não têm um Conselho? Como chegar no Ministério Público se também não tem uma estrutura, uma janela que se mostre, uma porta que se mostre bastante visível? Você acha que os crimes contra os idosos ficam escondidos principalmente dentro de casa? Existe, na realidade, quando se fala na questão da questão da assistência social, naqueles idosos que estão aquém dos mínimos sociais, na realidade existe isso, porque quando se trata de um idoso que é professor, um idoso, né, que tem sua vida profissional, tem a sua autonomia financeira, né, a sua condição intelectual preservada, evidentemente ele vai atrás dos seus direitos, ele procura, ele denuncia, ele se coloca, se posiciona. Aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas que têm ainda muito a avançar em termos de cidadania, o Estado tem muito a avançar na direção delas em termos de assegurar direitos, em termos de acessar esses direitos. Na realidade, aí nós temos uma limitação bastante séria, né? É comum casos de idosos que denunciam e depois retiram a denúncia, como acontece muito também no caso de mulheres agredidas. Olha, nós vimos aí, por exemplo, a questão dos bancos, né? Foi uma luta deles, né? Eles conseguiram as cadeiras, conseguiram os espaços, as filas privilegiadas, né? Conseguiram, inclusive, a questão de retirar o dinheiro daquelas maquininhas, enfim. Então, aquilo mostrou um sentido de brasilidade, né? De cidadania. Que é possível fazer valer o direito. É possível fazer valer o direito. Bom, Hélio, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa Justiça Legal. E você acompanha agora aqui no programa os telefones e como entrar em contato com a OAB e também com o Ministério Público para denúncias e também para participar do debate sobre os direitos dos idosos. A forma mais fácil de obter informações sobre os direitos dos idosos é através do Ministério Público. O telefone para contato é o 48 3229 9233 ou nos fóruns de todo o estado. Você também pode entrar em contato com as comissões especializadas por e-mail. Os endereços são sei@sst-sc.gov.br e comissões@oab-sc.org.br.